Gostaria de chamar agora a aluna Elaine Michele A. de Oliveira. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo o coração. O que eu sinto é muito forte, é muito mais que simples emoção. É a presença de um Deus vivo e fiel, que cumpre o que diz. A graça e a paz. Hoje Ele está cumprindo mais uma etapa na minha vida. Oh, glória! Nesta noite, eu irei falar sobre alguém que é indispensável em nossas vidas, que é o que já foi falado nesta noite, o Espírito Santo. O tema é submissão ao Espírito Santo. Em João 14, a partir do verso 15. Se vós me amais, obedeceis aos meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Em algumas traduções diz, outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele vive convosco. E eu achei lindo esse pedaço que diz assim, e estará dentro de vós. Ele estará dentro de vós. Nos versos 16 e 17, ele fala, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Em outra tradução. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, porque habita convosco e entrará em vós. Quando fala outro Consolador, ou em outras traduções, o advogado, aí eu fui pesquisar e vi que existem alguns significados. Que ele é ajudador, que ele é conselheiro, advogado, intercessor, o que está ao lado, fortalecedor e o consolador. Quem é? Quem é o Espírito Santo? Ele é uma pessoa que Deus enviou para guiar e ensinar em todas as coisas. E eu acho isso maravilhoso, porque não é só em algumas coisas. É em todas as coisas que Ele nos guia. Em tudo. E para sermos guiados e instruídos por alguém, nós precisamos nos submeter. E a submissão, o que é a submissão? A submissão é um ato ou efeito de submeter ou submeter-se. Em João 16, 13, a palavra nos diz, no entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará.
Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o revelará a vós. A palavra nos diz que Jesus falou que o Espírito da verdade nos guiaria em toda a verdade. Em Romanos 8,14, a palavra nos diz que os que são guiados pelo Espírito são filhos. Em Efésios 4,30, fala que não devemos entristecer o Espírito de Deus. E quando é que entristecemos o Espírito? E aí eu sempre ficava, meditando, porque eu sou muito reflexiva. Eu gosto mais de ficar ouvindo do que falar, porque erra menos. E eu fiquei meditando, analisando. E realmente cheguei a uma conclusão que todos já sabem, que quando nós entristecemos é quando nós não obedecemos aos seus direcionamentos. Em Atos 9, vou ler aqui Atos 9. E foi isso que aconteceu. O tempo todo, antes de vir ministrar, eu disse, eu não posso fazer nada além do que a palavra vai fazer. Eu só preciso estudar, falar daquilo que eu conheço, e quem vai se encarregar em falar os corações é o Espírito Santo, através da palavra. Não é verdade? Em Atos 9, 10, eu acho maravilhosa essa palavra. O Senhor envia Ananias a Saulo. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão, Ananias, diante do que prontamente respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então, o Senhor lhe disse, apronta-te e vai à rua que se chama Direita. E procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Eis que ele está em oração neste momento. Nós podemos ver que a palavra relata sobre um homem chamado Ananias, que se submeteu, que obedeceu e foi guiado pelo Espírito de Deus. Mas eu fiquei analisando, ele indagou. Ele disse, mas eu já ouvi falar sobre esse homem. Ele faz muito, com as minhas palavras, ele faz muito mal ao povo de Deus, o que é que eu vou fazer lá? Mas o Senhor disse, vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é para mim precioso. Você não pode, de maneira nenhuma, olhar a aparência, nem o que alguém fala sobre outrem. Você tem que ser realmente guiado pelo que o Espírito fala sobre a pessoa. Porque Ananias, ele teve uma opção. Ele poderia simplesmente dizer assim, eu não vou. Porque eu escuto falar que ele não é uma boa pessoa. Eu não vou porque eu temo. Por isso eu não vou. Mas ele foi totalmente guiado pelo Espírito. Ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eu não vou pelo que alguém me disse, Senhor. Eu não vou pelo que eu acho de Saulo. Eu vou pelo que tu estás mandando eu fazer. Porque o Senhor disse, irmãos, é profundo isso. Ele estava em oração naquele momento. Deus era a resposta através da vida de Ananias. Ananias precisava chegar até Saulo. E aí uma reflexão. Você tem feito o que o Espírito mandou? Ou tem ouvido o que alguém falou sobre outrem? Para ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso estar cheio dele. Mas cheio de quê, irmã? Como é que eu vou ficar cheia? Cheio de conhecimento da palavra, de experiências próprias, porque eu não devo apoiar minha fé nas experiências dos outros.
Eu tenho que ter o cuidado de não andar de qualquer forma e nem fazer o que eu quero, mas o que Ele me direcionar a fazer. A submissão, ela requer renúncia, traz sofrimento, mas também benefícios. E um deles é o amadurecimento. E aí eu fecho e vou concluir com o meu testemunho. E primeiramente eu agradeço publicamente a vida do pastor Saulo e da irmã Grace. Eu fazia parte de uma outra denominação há 20 anos, sempre ativa. Não tinha motivo de sair de lá. Pela lógica. Exercia alguns cargos na igreja. Não via possibilidade nenhuma, assim, não via motivo. Porque, geralmente, pessoas saem da igreja porque, às vezes, se entristece, porque não tem oportunidade, né? Às vezes, gosta muito de pregar, de cantar, e, às vezes, naquele local não dá oportunidade. E ela diz, vou para outra, para fazer a obra. Mas, no meu caso, não foi assim. No meu caso, eu estava indo fazer a obra quando o Espírito Santo, aí que entra na mensagem, ser guiado, ser submisso. Ele falou, o seu tempo aqui terminou. Simplesmente assim. Porque eu cooperava na igreja sede e na igreja local onde eu moro. E eu estava na igreja sede. Se eu fosse pensar assim, mas eu estou sendo vista, eu vou sair daqui? Não. Eu tenho uma história desde os meus 17 anos até os meus 35. Para que eu vou sair daqui se eu estou tão cômoda? Se eu tenho oportunidade? Porque hoje em dia muita gente está muito preocupada com isso. Mas ele disse, eu não poderia tomar atitude precipitada porque meu esposo era obreiro e eu fiquei em oração. E um dia eu passei por aqui, eu estou falando mais rápido por causa do tempo, né? Que eu nem olhei, falar a verdade. Vocês tocam aí o sininho. E aí eu passei por aqui e eu estava sempre orando. Fui para a minha igreja local e lá eu estava sentada e o Espírito Santo disse, um dia sentirão saudade de você, vão olhar para esse lugar e você não vai estar. E eu comecei a me preocupar, irmãos. Porque ele começou a falar muito sério comigo. E aí eu passei por aqui, eu nem sabia que existia aqui. Eu não sabia, não. Porque a minha visão era naquela denominação. Eu não andava procurando, não, tá, em galho em galho. Está entendendo? Eu tinha a minha visão de servir a Deus ali. Eu não andava procurando igreja. E aí eu passei, ai, aquilo forte que foi ele, né? Entra aí. Um dia vem aí visitar. Aí eu disse ao meu esposo, olha, um dia a gente vem visitar aí, né? Aí ele fez, Quando foi no final do ano, no romper do ano, que vai fazer 6 anos, aí eu entrei a assistir o culto, mas eu continuei orando, porque meu esposo que tinha que tomar a decisão dele, né? Porque a mulher tem que entender o lugar dela. Mesmo que o Espírito Santo, ele fale ao seu coração, você tem que entender que quem toma a direção é o esposo. E eu fiquei orando, orando, orando. E chegou um momento que ele decidiu. E eu não fui, não, irmãos, me despedir da minha igreja até hoje. Tive, não, coragem. Quem foi ele. Porque eu não tinha motivo, está entendendo? Mas eu estou aqui por obediência. E aí, eu coloquei aqui rapidamente o sonho. Falou através da voz, eu ouvi nitidamente a voz dele e o sonho. E aí, quando eu fui dormir, eu via que eu entrava em um local e um homem me recebia nesse local. Eu via a plataforma, só não sabia onde era, né? Que era um sonho, eu não tinha nem saído da minha igreja ainda. E alguém me recebia e eu entregava os meus sapatos, que depois eu vim saber que era a preparação do evangelho, né? Eu entregava, tirava os meus 2 sapatos, eu entregava ao homem e o homem entregava à mulher. E ela colocava em uma máquina.
os meus 2 sapatos. Quando ela colocava numa máquina, saía um fogo muito grande. Que eu temia, eu não fiquei com medo, não, eu temia. E ficava ali em oração, bem quietinha, no sonho. Passou, não entendi esse sonho, mas quando eu entrei no remo, eu entendi. Foi. A preparação foi para isso que ele me mandou para aqui. E o homem era o pastor Saulo e a mulher era a irmã Grace, que quando eu cheguei não tinha rema. Quando o ano que eu cheguei aqui, o rema começou a se instalar. E eu agradeço ao Senhor por tudo, por ser guiada pelo Espírito dele. Enfim, terminei o meu testemunho. Agradeço a oportunidade.